Perguntas e respostas de direito eleitoral. Então, pessoal, como eu estou recebendo aqui muitas perguntas referentes às eleições, vou fazer esse vídeo aqui respondendo as principais perguntas do pessoal que têm sido bastante feitas para esclarecer para quem possa mais ter alguma dessas dúvidas, certo? Então vamos lá. Fala meu amigo, fala minha amiga, se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Thiago Bessa, eu faço vídeos falando sobre o direito na sua vida. Então, para acompanhar é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. Nesse vídeo nós vamos responder algumas perguntas sobre as eleições que foram feitas. Nós focamos aqui num tema que é a galera que está aí completando 17, 18 anos e está aí com algumas dúvidas em relação às eleições, certo? Então vamos lá. A primeira pergunta foi feita aqui pela Melanie Maraia. E ela colocou assim: Oi, eu fiz 18 anos em julho, me esqueci que tinha eleição e que eu era obrigada a votar esse ano. Queria saber se após passar as eleições, cartório abrir, eu for lá fazer o meu título e justificar, eu vou ter algum problema futuramente porque não fui votar. E ela acrescentou embaixo nos comentários assim: eu sou vestibulanda e estou com medo de que isso venha a me prejudicar. Então a primeira pergunta aqui da Melanie foi: se eu fizer o título depois das eleições, eu vou ter algum problema futuramente? Então, não, Melanie, se você depois das eleições fizer o seu título, regularizar a situação bonitinha eleitoral, você não vai ter nenhum problema futuramente. O que acontece é que existem algumas penalidades para quando você está em débito com a Justiça Eleitoral, quando você está irregular com a Justiça Eleitoral. São muitas as penalidades. Inclusive, você pode sim ter problemas no seu vestibular caso você não esteja regular com a Justiça Eleitoral. Eu vou deixar aqui em cima e na descrição um vídeo onde eu falo sobre todas as penalidades que você pode sofrer por estar irregular com a Justiça Eleitoral, inclusive em concursos, com documentos, enfim. Mas isso só acontece enquanto você está irregular. Então lembrando que a partir dos 18 anos de idade, o voto é obrigatório no Brasil. Então quem tem mais de 18 anos tem que tirar o título e tem que votar, porque caso não vote, vai ficar irregular e pode ter qualquer um desses problemas. Agora, no caso da Melanie aqui, a pergunta dela, se ela depois das eleições fizer o título, regularizar tudo, ela vai ter algum problema? Não. Se ela fizer o título e regularizar a situação dela, ela não vai ter nenhum problema futuramente. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia. Se estiver irregular, pode ter problema. Se regularizar depois da situação, não vai ter nenhum problema por conta disso, certo? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi do Nas Santos. Eu fiz o e-título, mas não tenho a impressão digital. Na hora de ir votar, eu tenho que levar o celular com o e-título para mostrar aos mesários? Então, para quem não sabe, o e-título é o aplicativo do título eleitoral digital que você pode ter no seu celular e que pode substituir o seu título de eleitor. Então eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo um vídeo onde eu falo sobre as funcionalidades do e-título para você acessar caso você não conheça. Eu tenho também esse outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima explicando como cadastrar o seu e-título no celular. Então no caso aqui da pergunta, ele pergunta se fez o e-título, ele não cadastrou a digital, se ele precisa levar o e-título no dia das eleições. Então a primeira parte é o seguinte: ele não cadastrou a digital, que é aquele cadastro biométrico que a gente precisa fazer, certo? Se não foi feito esse cadastro biométrico, você não pode votar apenas levando o e-título, certo? Caso você tenha feito o seu cadastro biométrico, você pode levar apenas o seu celular com o seu e-título, certo? E que você vai conseguir votar com esse documento. Agora, no caso aqui da pergunta, como ele não fez o cadastro biométrico, ele não pode votar apenas com o e-título. Tudo bem. A segunda parte, ele pergunta assim, se ele precisa levar o e-título. Não, ele não precisa levar o e-título, nem precisa levar título de eleitor. Basta apresentar um documento de identificação, oficial com foto e você vai conseguir votar mesmo sem levar o seu título de eleitor, seja em papel ou seja no celular. Mas é bom que você consulte antes ali no aplicativo ou no seu título para você saber qual é o seu local de votação, qual é a sua seção, enfim, para agilizar esse procedimento. Mas você pode votar levando apenas o seu documento de identificação.
E mais uma coisa que, levando em consideração essa pergunta, que é importante você lembrar, é o seguinte, que caso você não tenha feito o seu cadastro biométrico, em alguns municípios onde o cadastro era obrigatório, é possível que o título tenha sido cancelado. E caso o seu título tenha sido cancelado, você não vai poder votar nessa eleição. Então é interessante você consultar para saber se a sua situação do título está ok, para saber se você vai poder votar. Vou deixar aqui em cima e na descrição um vídeo onde eu falo sobre como recuperar o seu título caso ele seja cancelado. E lá eu deixo um link para você consultar se o seu título está em situação regular ou se está cancelado, certo? Então, só para lembrar, pessoal, quem é de um município em que o cadastro da biometria é obrigatório pode ter sofrido como penalidade por não realizar a biometria o cancelamento do título, certo? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta aqui é do Yanderson Henrique. Ele fala o seguinte: olá, tenho 19 anos e não tirei o título por pura falta de atenção e não vou poder votar. Eu vou poder fazer o título depois? E como fica a situação? Vou ter que justificar ou pagar a multa? Então, a situação do Yanderson é um pouco parecida com a da Melanie, mas tem uma diferença. No caso aqui do Yanderson, ele já fez 19 anos, então isso tem uma diferencinha. Primeiro, a pergunta dele foi: eu vou poder fazer o título depois? Vai sim, você pode fazer o seu título depois normalmente. Tranquilo, vai regularizar a sua situação. Aí ele pergunta: e como fica a situação? Mesma coisa, enquanto você estiver irregular, pode sofrer penalidades, mas quando regularizar, você vai ficar ok com a Justiça Eleitoral. Mas aqui que está a diferença da Melanie, que eu coloquei essa pergunta aqui justamente para a gente trabalhar essa diferença, que é o seguinte: eu vou ter que justificar ou pagar a multa? Bom, ele não vai precisar justificar porque ele nem tem título na data da eleição, mas ele vai precisar pagar uma multa porque ele completou 19 anos e não fez o título, certo? Então, caso você faça o título com 18 anos, ainda com 18 anos, você não vai precisar pagar multa. Mas caso você passe dos 19 e não faça o título, quando você for fazer o título, você vai ter que pagar uma multa para regularizar a sua situação e depois vai poder tirar o título normalmente e vai ficar tudo ok, certo? Tem essa diferencinha aí entre quem tem 18 anos e quem já completou os 19 anos. Vamos para a quarta pergunta aqui. Uma pergunta do Zé Corubu. Ele perguntou assim: quem não tem o título pode justificar? A resposta é não. Se você não tem um título, você não vai justificar, né? Se você está aí nessa idade de 17, 18, 19 anos, não tirou o título, você não precisa justificar, não precisa fazer nada. Você precisa, depois da eleição, ir lá para tirar o seu título e regularizar a sua situação, senão você pode sofrer penalidade. Lembrando que se você fizer 19 anos antes de fazer o título, você vai precisar pagar uma multa. E agora a nossa quinta pergunta aqui, a pergunta do Wesley Santos. A pergunta do Wesley Santos, ele falou assim: tenho 17 anos e tenho título, sou obrigado a votar? Essa é uma pergunta que foi feita mais de uma vez aqui no canal. Então vamos lá, pessoal. Se você tem 17 anos e fez o título, você é obrigado a votar? Então lembrando, o voto no Brasil é possível a partir dos 16 anos. Então a partir dos 16 anos você pode fazer o seu título e pode votar. Porém, o voto passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. O voto no Brasil é obrigatório a partir dos 18 anos. Então, entre 16 e 18 anos, né? 16 e 17 anos, o voto é facultativo, ou seja, é opcional. Então, se você tem 17 anos, ainda que você tenha tirado o título, você não é obrigado a votar, porque o voto nessa idade é facultativo e não obrigatório. Então, você não precisa votar e não precisa justificar a sua ausência, porque você não era obrigado a votar. Agora, nas próximas eleições, quando ele tiver mais de 18 anos, aí ele vai ser obrigado a votar ou a justificar caso não compareça. Certo, pessoal? Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui também nos comentários que eu vou responder todas para vocês. Um abraço e
Deixa aqui embaixo também, caso você goste desse tipo de vídeo com perguntas e respostas, deixa aqui para mim, para eu saber se eu vou fazer com mais frequência esse tipo de vídeo respondendo as perguntas de vocês. Vai ser muito interessante para mim saber esse feedback de vocês aí, se é legal esse tipo de vídeo ou não. Então, ajuda aí com isso e eu espero que você tenha gostado. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço!